Bom, eu quero continuar estudando o texto de Lucas 10 com vocês hoje pela manhã. Começamos semana passada, quero terminar hoje à noite de estudar esse texto. Então, se você trouxe Bíblia, abre em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Amém. Eu estava lendo esse texto essa semana e lembrando das viagens missionárias que eu fazia. Lá na época que era mais novinho, a gente pegava um carro, às vezes um Toyotão lá com... A gente ia na garupa ali, no bagageiro, e a gente ia lá para o meio do nada, para achar uma casinha, aí falava de Jesus, a pessoa se convertia, aí andava mais um tanto, e aí chegava numa casa e pessoas eram libertas. Eu tive tanta experiência com Deus em viagem missionária, e eu fui lendo e pensando, era assim que a gente fazia, de casa em casa, pregando, e veio tantas memórias. Semana passada eu falei de palavras que Jesus disse para os discípulos e que acenderam o coração deles para a obra missionária, colocaram eles em envolvimento. Palavras que trouxeram despertamento. Mas hoje eu queria olhar para esse texto sobre outra perspectiva. A perspectiva dos testes de fé que precisamos passar se queremos cumprir a missão de Deus para nós. Quem quer cumprir a missão de Deus? Você tem que ser aprovado. Existem testes de fé. E eu fiquei lembrando, quando estava preparando essa mensagem, quando eu era adolescente, eu jogava vôlei. Eu fui selecionado por um clube, e esse clube pagava uma bolsa de estudos, uma escola boa aqui em Curitiba, para os atletas. Só que tinha um porém. O nosso técnico, todo bimestre, pegava ali o boletim de todo mundo, e ele lia as notas na frente de todo mundo. Porque se a gente não fosse bem na escola, não podia jogar. E sabe, eu fiquei pensando que no reino de Deus é um pouco parecido. Tem muito jogador bom no banco, que não pode jogar, que não está apto, porque não passou em alguns testes de fé. Quantos querem ser aprovados por Deus? Deus vai te usar em nome de Jesus. Mas pastor, que testes são esses? Primeiro teste, o teste da disponibilidade. Esse é o primeiro teste. É interessante porque o texto começa dizendo: depois disso, o Senhor designou outros 72. Está falando de algo, né? Depois disso ele está falando de algo que continua. O que acontece no capítulo 9? Se você ler no começo do capítulo, Jesus já tinha enviado os 12 discípulos da mesma forma. E eles voltaram felizes, celebrando a Deus pelo que o Senhor tinha feito. E agora ele começa uma seleção para enviar mais 72. E no final do capítulo 9, ele fala de vários candidatos a discípulos que reprovaram no teste, que não foram aprovados. Ele começa falando de alguns tipos de indisponibilidade. A primeira tem a ver com os que não estão dispostos a fazer renúncias. A Bíblia fala de alguém entusiasmado que chega até Jesus e diz: eu vou te seguir, por onde o Senhor me mandar eu vou, eu estou aqui. E aí Jesus dá uma resposta interessante. Olha, as raposas têm o seu covil,
Os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele dá a entender que existem pessoas que até falam que estão disponíveis, mas quando os custos aparecem, quando fica difícil, quando temos que fazer renúncias, acabam parando no meio do caminho. Sabe, seguir a Jesus envolve renúncias. Seguir a Jesus envolve deixar de lado outras coisas. Eu lembro do jovem que eu ganhei para Jesus e depois de um tempo e de várias recaídas, um dia ele me procurou para dizer: pastor, eu amo a Jesus, mas seguir a Jesus é difícil demais. Muitas vezes não estamos dispostos a viver o que Deus tem para nós, porque não fazemos renúncias. Eu gosto da história de Eliseu. Eliseu estava ali cuidando dos bois, fazendo o arado no campo, e aí Elias vem e joga a sua capa sobre ele. E ele sabe exatamente o que isso representava. Ele estava sendo chamado para servir a Deus junto com aquele profeta muito conhecido na casa de Israel. Sabe, Eliseu, ele simplesmente abandona tudo. Ele pega os aparelhos que ele tem, ele põe fogo neles, ele faz um churrasco com os bois, porque ele rapidamente se torna disponível para o trabalho. Esses dias eu ouvi uma história de uma criança que estava recolhendo conchinhas na praia. Sabe essas conchinhas? Tua filha já deve ter às vezes pegado para colecionar e diz que a criança foi pegando várias conchinhas quebradas na mão. E aí o pai fala para ela assim: olha, uma estrela do mar maravilhosa ali na praia. Pega lá, filho. Mas ele estava com a mão cheia de conchinhas. Então ele não quer deixar as conchinhas e ele não consegue pegar a estrela do mar. Sabe, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente fica segurando um monte de conchinhas quebradas. E Deus está falando: larga, eu tenho algo novo para você. Eu quero te usar de maneira diferente. Mas a gente não tem coragem de fazer renúncias. Já pensou se Eliseu continuasse naquele trabalho complicado? Ele só via bunda de boi. Imagine o cheiro do trabalho. Deus queria levar para um lugar onde os milagres do Senhor acontecem. Mas estava confortável, estava seguro ali. Às vezes, ir para a direção que Deus tem para nós envolve renúncias. Eu não sei quais são as suas conchinhas. Eu não sei o que você vai ter que deixar de lado para viver o novo de Deus. Deus fez coisas tremendas através de Eliseu. Ele viu gente ressuscitando, ele viu gente sendo curada de lepra. Ele sim viu Deus usando para curar as águas de uma cidade. O Senhor usou poderosamente porque ele abandonou as suas conchinhas. Quem quer ser usado por Deus aqui? Você está disponível? Você quer deixar suas conchinhas? Sabe, às vezes a conchinha é o futebol que você faz, que era na hora da célula, que Deus está te chamando para começar, meu irmão. São as pequenas coisas que a gente tem medo de largar. Renuncia, Deus vai te usar. Outro tipo de indisponibilidade tem a ver com as prioridades. A Bíblia vai falar que chega um outro candidato a discípulo, que chega dizendo: Senhor Jesus, eu vou te seguir. E ele fala: só deixa eu sepultar os meus pais e depois eu vou te seguir. E aí Jesus dá uma resposta pesada: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quem já leu esse versículo? Parece que Jesus está sendo duro, não parece? Mas pare para pensar. Será que aquele rapaz tinha perdido os seus pais naquele momento? A Bíblia não fala que Jesus estava num funeral, nem num velório. Do que ele está falando? Ele está falando de um costume. Quando eles sepultavam os pais, recebiam então a partilha da herança. Em outras palavras, ele está falando: deixa eu ter condições financeiras para te seguir. E aí eu me torno um servo na obra de Deus. É assim? Assim que muitos de nós fazemos. Quantas vezes eu escuto as pessoas, a gente desafia para uma liderança: pastor, deixa eu terminar meu vestibular e depois eu vou servir.
Aí vem o vestibular, passa. Puxa, mas agora a faculdade está pesado. Aí vai bem na faculdade, aí depois vem o quê? Acha alguém na faculdade para casar. Aí vem até com versículo bíblico para não servir. Não, eu tenho 1 ano aqui de carência. Aí depois que casa, vem os filhos. Ah, mas agora estou cuidando. Querido, você nunca vai servir. Porque na verdade, você não está com o coração disponível. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Eu já fiz isso. Eu pensava assim, quando eu entrei no seminário, eu tinha uma empresinha lá e em determinado momento, demorou, mas ela pegou tração, começou a dar certo. E eu pensava assim, eu vou juntar uma grana, fazer um pé de meia, eu compro o meu carro, um apartamento, junto lá um dinheirinho, e aí eu vou para a obra do Senhor. Deus falou para mim, negativo, não é assim. No meio do seminário, falou, larga tudo isso que eu quero te usar aqui, já te chamei. Falei, mas Deus, eu lembro que eu tinha lá um pouquinho de dinheiro, já pagava o meu carro. Falou, larga a empresa, eu quero te usar. Falei, mas agora? E aí fui pagando o dinheiro do carro, pagando as continhas. Quando passou 6 meses, acabou tudo. Todo o meu pé de meia. O pouco que eu tinha guardado. Mas eu lembro muito bem, naquele dia que eu desci na garagem com as minhas contas, falei, Deus, o Senhor me mandou para o ministério. E agora paga as minhas contas. Terminei de orar. No outro dia eu recebo uma ligação. A tia Marta que está aqui. Ela, o tio Silas me convidaram para ir na casa deles. Falaram, ó, Michel, o que foi? Todo final de ano a gente dá uma oferta para um missionário. E nós oramos e entendemos, eu não era nada, pastor, nada, só seminarista. Entendemos que o missionário é você e a gente quer te dar esse dinheiro aqui. Eu peguei o envelope, não abri, foi abrir na garagem. Eu lembro quando eu desci, abri o envelope, tinha dinheiro para pagar a parcela do carro, ainda sobrava para 2 meses. Eu falei, meu pé de meia! A obra de Deus é assim, Ele nos sustenta. Quando terminou os 2 meses, me convidaram para trabalhar com os adolescentes e nunca mais saí do ministério, porque Deus é poderoso. Ei, larga as suas conchinhas, larga as suas conchinhas, deixa Deus te usar. Ele precisa ser prioridade. A Bíblia fala de um outro indisponível, um outro que chega para Jesus e Jesus fala com ele assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para cumprir o meu chamado. Quem quer cumprir os propósitos de Deus? Muitas vezes o que nos impede, nos torna indisponível, é que os nossos olhos e o nosso coração está preso no passado. Tem muita gente como preso por gaiolas assim. Não consegue sair. Não consegue viver coisas novas. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de pessoas que olharam para trás e não puderam cumprir o propósito de Deus. É muito interessante. O povo de Israel, muitas vezes no deserto fazia isso. O Senhor os estava transportando para um lugar melhor, uma terra que emana leite e mel. Mas no meio da caminhada, por vezes eles olhavam para o Egito. Ai, que saudades dos melões, das cebolas. Ai, como era boa a comida lá no deserto. Deserto não, lá no Egito. Agora a gente está aqui, comendo maná. Quando repete a comida um dia, tudo bem, 2, 1 semana, 2 semanas. Eita, maná bom, né? Ai, que saudades daquela vida. Sabe, por vezes a gente encara as coisas de Deus e tenta seguir ao Senhor e a gente não se desfaz de coisas que nos remetem ao passado. Sabe, quem aqui talvez já teve um relacionamento, aí você termina um relacionamento, daí você guarda as caixinhas com as memórias do namorado antigo ou da namorada antiga, ou então não tira as fotos. Aí eu estou falando, eu tenho algo novo para você, mas você fica olhando as fotos, você fica olhando as lembranças. É isso que muito crente faz.
Se converte, mas não larga as músicas antigas, não larga os lugares que ia, não larga os lugares que frequentava. E aí quer servir a Deus, mas não consegue, porque o coração está preso no passado. E, em nome de Jesus, caixinhas de lembranças vão ser queimadas hoje nesse lugar. Deus tem algo novo para você. Tem muita gente servindo a Deus como a mulher de Ló, que saiu andando, mas não conseguia deixar de olhar para trás, o que ela deixou, o que ela perdeu, o que ficou no caminho. E aí o que ela ficou paralisada, como estátua de sal. Tem muito crente aqui, estátua de sal. Não produz nada novo, não ganha ninguém para Jesus, não vai lá. Por quê? Porque os olhos estão lá atrás, no que ficou para trás. Pior, sabe, às vezes olhar para trás tem a ver com os nossos fracassos. Moisés ficou 40 anos indisponível. Ele tentou ser um libertador, mas ele fracassou. Matou um homem, enterrou. O vento bateu e todo mundo descobriu o seu pecado. Aí ele foi se esconder lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. Mas um dia Deus acendeu um arbusto para Moisés e falou: eu quero te usar como libertador. Mas Deus, eu já fracassei, eu já tentei, não deu certo. Ei, eu quero te usar. Talvez existem líderes aqui que estão no banco. Eu já tentei liderar uma célula, mas não deu certo. Eu já tentei servir num ministério, mas eu fracassei. Hoje Deus quer te libertar dessa gaiola em nome de Jesus. Ele está fazendo um arbusto pegar fogo neste lugar hoje, para te dizer: eu vou te usar de novo. Você é um instrumento da minha graça. Para de ficar olhando para trás. Deus tem coisas novas. Quantos creem nisso? Sabe, eu acho lindo quando a gente consegue superar fracassos. Talvez o fracasso seja o lugar onde você vai aprender mais na sua vida. Vai tirar as maiores lições. Eu estava agora no GKPN e o pastor Elias Dantas falou sobre as lições do fracasso. E ele compartilhou conosco. Falou: olha, compartilhar virtudes é fácil. O que você vai só provocar nos outros é inveja. Quero falar dos meus fracassos. E ele falou: eu já era um pastor renomado, conhecido na minha denominação. Saio para os Estados Unidos com a promessa de uma igreja que ia me sustentar para fazer um doutorado. Quando chego lá, começo a estudar, eles cortam o meu financiamento do estudo, eu com as crianças para cuidar, e não tinha recurso. Aí ele falando: olha, eu cheguei numa situação, eles tinham uma campanha naquela época no McDonald's, que você comprava um lanche e ganhava um cupom para tirar batatinha, refrigerante, outro sanduíche, e muita gente jogava fora. Eu cheguei numa situação de ir para a lata do lixo com a minha esposa, pegar os cupons, para a gente poder comer em casa. Ele falou: mas olha o que Deus fez. Um grupo de senhorinhas de uma igreja começou a me financiar. Eu me formei e fui convidado para ser pastor numa igreja em Beverly Hills, que era a igreja dos atores famosos convertidos nos Estados Unidos. Eles me convidaram para ser o líder do projeto social dessa igreja. E aí eu comecei a trabalhar. E depois de alguns anos, eu estava um dia no jogo do Lakers. Essa igreja nossa tinha uma parceria com o Lakers para fazer projetos sociais na cidade. E eles me chamaram lá na frente. E eu ganhei um prêmio, uma consideração pelos trabalhos sociais que eu tinha feito na cidade. E ele falou para mim, ali para nós: se eu não tivesse pegado os cupons na lata de lixo, eu jamais teria servido a Deus nesse ministério. Eu entendi a dor daquele povo e agora podia ministrar para eles. Eu não sei aonde você tropeçou, eu não sei aonde você caiu,
Mas em nome de Jesus, as gaiolas que te prendem no passado vão ser destruídas, porque Deus está fazendo um arbusto pegar fogo hoje à noite. Ele quer levantar líderes novos. Você pode, você pode, você pode. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode. Vai dar certo em nome de Jesus. O primeiro teste que a gente tem que passar é o da disponibilidade. Eu não sei o que representa isso para você, mas se você de fato estiver disponível, Deus vai te usar poderosamente. Quantos querem ser aprovados por Deus no teste? Você quer ser aprovado? Segunda lição. Segundo teste. O teste do trabalho em equipe. Para a gente servir, cumprir a missão de Deus, a gente tem que trabalhar em equipe. Versículo 1 diz: e os enviou de 2 a... Fala de novo, enviou de 2 a... Não tem como fazer a obra de Deus sozinho. Não tem. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: você é uma bênção. É com você que eu vou fazer a obra de Deus. Deus, quando planejou a igreja, Ele fez a gente dependente um do outro. Nós estudamos sobre os dons do Espírito. Eu falei aqui que Deus coloca uma ferramenta na tua mão e, de propósito, coloca outra ferramenta na mão do que está do lado, para a gente precisar um do outro. Não é assim que funciona? Tem que ser de 2 em 2. A gente trabalha em equipe. O problema é que tem muita gente que quer servir a Deus na missão, cumprir, mas não gosta, tem dificuldade de trabalhar em equipe. Quer ver? A gente não gosta de prestar contas. Curitibano, então, a gente não gosta nem de falar muito no elevador, às vezes. Quanto mais falar das minhas intimidades para alguém. Aí, a gente quer trabalhar junto, mas não cria mecanismos de prestação de contas. Você não fala da tua vida, não ora junto. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Olha, se você quer ter problema no teu casamento, não conversa com a tua mulher mais. Não é verdade? Sabe o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a projetar coisas. Tuas intenções. Ele está fazendo isso por causa disso. E daí surge cada história maluca. Porque quando a gente não presta contas, não conversa, não fala, a gente vai tendo impressões que vão nos afastando uns dos outros, a gente para de crescer junto, e aí as coisas não vão para frente. Você precisa sim ser mentoreado por alguém, você precisa prestar contas da sua vida. É uma bênção fazer isso, a gente precisa, a gente cresce. Nos puxam para cima, nos levantam. Tem que ter. A gente não gosta de delegar também. Tem gente que... líder inseguro. Quando está inseguro, a gente pega tudo. Aí não larga nada. Mata os outros, se mata de trabalhar. Porque não sabe trabalhar em equipe. A gente tem dificuldade de resolver conflitos. Sabe? Normalmente a gente vai resolver problema como a gente aprendeu a resolver em casa. É inconsciente. Você repete modelos. O problema é que muitas vezes os teus modelos... não eram muito bons. Aí, o jeito de resolver conflito, quando você vê, você está repetindo. Você está brigando, você está falando. Ou então você cria uma aversão aos modelos que você teve, e aí isso cria problema. Tem muito pai que não põe limite em casa. Por quê? Porque ele teve modelos tão ruins de gente que passou do ponto, fazia barraco, batia. Aí ele não disciplina. Esses dias eu tive que conversar com uma família. Olha, vocês vão perder os filhos de vocês. A menina já estava batendo nos pais. Por quê? Porque não tinha coragem de fazer o que a Bíblia ensina, usar a vara. Tá? Por que não usava a vara? Por quê? Pastor, é para bater. Não, é o que a Bíblia ensina. Quando a gente não tem modelo, qual é o modelo que a gente usa? A Bíblia. Se você substituir o modelo pelo do teu achismo, do teu coração, você vai perder os seus. Ei, preste atenção. Quantos querem ganhar a sua casa, os seus? Não recorra aos modelos antigos.
Recorra aos modelos da palavra em nome de Jesus, e você e os seus vão ser abençoados. O problema é que a gente tem dificuldade com isso tudo. A gente não sabe trabalhar em equipe, 2 em 2, e a gente se perde. Sabe, eu gosto muito da história de Barnabé e Paulo. Paulo era um cara complicado, gente. Ele respirava ameaças de morte. Perseguidor dos cristãos. Ele tinha, provavelmente, e a maioria dos líderes tem muita opinião. Ele tinha um posicionamento radical em relação às coisas. Mas agora Paulo se converte. Os discípulos não queriam saber de Paulo. Ninguém queria recebê-lo. Mas graças a Deus que apareceu um camarada chamado Barnabé. Na verdade esse era o apelido dele. O nome era José. Natural de Chipre. Barnabé era o apelido. Filho da consolação. Esse cara cheio de amor. Pega Paulo e põe debaixo do braço. Vai pegando aquele cavalo bravo e vai domando o cara. Apresenta para os discípulos, cuida dele, viaja com ele. Aí ele arranja confusão com Pedro, ele arranja confusão com um monte de gente. E ele vai cuidando de Paulo, até que Paulo se transforma no maior missionário da igreja. No meio da caminhada, ele resolve levar junto com eles na viagem um primo, chamado João Marcos. João Marcos é o contrário. Se Paulo era o cavalo bravo que tinha que domar, João Marcos era o passivo. Quando o negócio aperta, ele larga os dois. Lá na Panfilha, vai embora. Aí quando tem outra viagem missionária, Paulo fala assim, vamos chamar, Barnabé fala, vamos chamar João Marcos. Paulo fala, com esse menino eu não trabalho de jeito nenhum. Aí o que acontece? Tá bom, Paulo, você já está criado, vai lá com Silas que eu vou cuidar do João Marcos. Ele passa, pega o João Marcos aqui de braço. Vai cuidando, cara. Vai ajudando ele a crescer. E é tão bonito quando Paulo está na cadeia, escreve a carta a Timóteo. Já mais velhinho, ele fala, por favor, mandem chamar João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. João Marcos, agora, escreve o primeiro evangelho. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Porque teve um Barnabé que pegou Paulo, pegou João Marcos e ajudou eles a crescerem. Você precisa ser Barnabé na vida de alguém. E precisa ter um Barnabé na tua vida. Quando a gente vive esse contexto dentro da igreja, quando a gente trabalha em equipe, a gente cresce. Ah, pastor, mas é difícil às vezes. Cavalo bravo da patada, grita. Ovelha, quando está com o carro, você vai tirar, ela grita, fica brava. Mas a gente tem o privilégio de ver essas pessoas sendo usadas por Deus, é coisa linda. Eu já tirei um sanguessuga de umas ovelhas. Já tratei cavalo bravo. Eu lembro de gente que fala assim, larga a mão desse cara, não tem jeito. Quando eu vejo ministrando aqui, eu falo, glória a Deus, que privilégio. Quantos querem cumprir o chamado do Senhor? Você tem que passar no teste do trabalho em equipe. Tem que trabalhar junto. Amém? Terceiro, vou terminar rapidinho. Eu continuo à noite. O último teste que eu quero falar é do trabalho árduo. Jesus manda eles adiante deles. E eu expliquei semana passada o que isso representava. Porque Jesus mandou os discípulos na frente. Porque quando uma autoridade ia chegar num vilarejo, ela mandava os servos irem na frente para aplainarem a estrada e chamarem as pessoas. O rei está vindo, o rei está vindo, o rei está vindo. Esse era o trabalho. Jesus manda os discípulos para fazer o mesmo, aplainar a estrada e chamar as pessoas. O rei está vindo, o reino de Deus chegou. Agora, aplainar a estrada, eita, trabalho difícil. Arrumar terreno, deixar as coisas arrumadinhas. Deixa eu falar para você um outro teste que você vai ter que passar. Para servir no ministério, a gente tem que passar pelo teste do trabalho árduo. Eu não vou enganar você, dá trabalho. Dá trabalho. Você vai abrir tua cela, vai dar trabalho.
Você vai cuidar de gente, vai dar trabalho. Pastor, você querendo desanimar? Não, estou falando da verdade. Você assumiu um compromisso, quero te dizer o que vai acontecer. Quantas vezes a gente abria a casa, lavava tudo, chegava o povo, derramava comida tudo no chão. Eu tive que aprender a ser mal educado. Sabe por quê? Tem gente que vai na tua casa, se você não pôr limite, o cara sai 3 horas da manhã. Teve um dia que eu falei assim, olha, o limite é meia-noite, chega. A nossa célula começava às 10h30, tá? Era com os jovens universitários. Eu já ia para a porta, pode ir embora todo mundo, aprendi a ser mal educado. Às vezes eu entrava numa conversa, num atendimento, e o negócio não tinha hora para terminar. Dá trabalho fazer a obra de Deus. Dá trabalho. Você pode imaginar o trabalho de Moisés? Arma a barraca, desmonta a barraca. Aquele povo infernizando atrás, reclamando de tudo. A comida não está boa, não tem água, não sei o quê. E ele lá, levanta. Paulo, meu Deus do céu, Paulo viajava, apanhava, era naufrágio, plantava a igreja, mandava cartas, o cara reclamava o tempo todo, o cara na cadeia, dá trabalho. Aí tem líder que vem trabalhar, mas não tem vaga no estacionamento, eu não vou... Meu irmão, amém, vou mandar um pouco mais, aleluia, dá trabalho. Não vou te enganar, dá trabalho. Agora, é tremendamente recompensador. Ah, que bom. Quando terminava uma célula, eu cansado. Mas as pessoas que eu tinha convidado tinham aceitado a Jesus. Ah, que bom, deu trabalho. Mas eu participei da restauração de vários casamentos. Eu vi meninos sendo libertos das drogas. Eu entrei em casas, saí 4, 5 da manhã, meninos possessos. Eu vi Deus fazendo uma obra de libertação na casa toda. Eu vi gente sendo curada. Eu vi gente servindo no ministério, sendo levantada. Ah, dá trabalho, mas vale a pena. Quem quer fazer a obra de Deus comigo? Deixa eu falar para vocês. Nós vamos ver sinais e maravilhas acontecendo. O poder de Deus transformando casas, famílias, histórias de lugares. Mas temos que passar no teste do trabalho árduo. Eu vim convidar você para trabalhar. Entrar no ministério, começar uma célula nova, entrar numa casa. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas você vai gerar frutos eternos. E nós vamos celebrar diante de Deus. Um dia você vai chegar lá na presença dele e vai dizer, entra! No gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tantos irmãos ministram na minha vida aqui na igreja. Eu era pastor de adolescente. Tinha um irmão que pegava uma van. Lá de Piraquara ele saía. Enchia o carro de adolescentes. Trazia para o culto. Às vezes fazia 2 viagens, porque começou a se converter o povo. Ele vinha, voltava, ia e voltava. Levava os meninos para comer pizza, levava para casa. A célula desse irmão deu origem à igreja que nós estamos plantando em Piraquara, que vai se tornar campus da PIB agora. E o pastor dessa igreja é um médico, trabalha durante a semana e todo final de semana está lá. Voluntariamente, não recebe nada da igreja. Está plantando uma igreja em Piraquara. Nós vamos fazer o campus lá esse ano, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deixa eu falar algo para vocês. Deus me deu uma visão de algo tremendo. Uma grande colheita já está acontecendo aqui nessa igreja. Nós vamos abrir esse ano o 4º culto para a honra e glória do nome de Jesus. Cada vez que é batismo, não cabe, tem gente saindo pelo ladrão, tudo que é ministério. Deus está fazendo algo novo. Agora, eu não quero interromper o crescimento. Quem quer interromper aqui? Sabe como que a gente interrompe? O número da colheita é proporcional ao número de trabalhadores, querido. Você quer se colocar disponível para o trabalho? Deus está te levantando. Vence o passado. Se apresenta diante do Senhor. E Ele vai fazer coisas novas, maravilhosas. Uma grande colheita vai acontecer através da sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, enquanto a música toca.
Eu quero orar por você. Eu falei de alguns testes. Vou terminar o sermão à noite. Ainda tem mais 5 testes. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje de noite. Eu só falei de 3. Mas se é teu desejo pedir, Senhor, eu quero ser aprovado. Me ajuda, eu quero ser aprovado. Eu quero sim, Deus, ser aprovado pelo Senhor. Eu quero participar das tuas maravilhas. Eu quero cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, pedindo: Deus, usa o teu servo, usa a tua serva. Aleluia. Nós vamos sair pela cidade, declarando pelas ruas o nome de Jesus. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Você quer fazer parte disso? Amém? Levante as mãos assim. Talvez tenham conchinhas para entregar para Jesus hoje. Eu não sei o que Ele está pedindo para você. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te visitar enquanto oramos. Ele vai levantar pessoas, vai as libertar do passado, vai as conduzir a um tempo novo, para a honra e glória de Jesus. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus pelos meus irmãos. Eu me uno a eles para dizer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Nós queremos cumprir todo o propósito do Senhor para nós. Não queremos deixar ninguém pelo caminho. Queremos nos apresentar diante do Senhor e na prestação de contas, nesse dia final, poder dizer que cumprimos o trabalho, fizemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas agora eu quero clamar que o Senhor derrame força neste lugar sobre os seus servos. Alguns vão fazer uma jornada dupla. Vão trabalhar, vão estudar, mas vão estar numa célula, vão discipular pessoas, vão acordar cedo para orar, vão dormir mais tarde, vão se envolver em projetos, vão começar igrejas novas, vão abrir suas casas, vão pregar, vão estudar, porque o Senhor nos chamou para fazer algo maravilhoso. Queremos apresentar frutos eternos ao Senhor, Pai. Nos deixa participar dessa obra. Eu quero pedir para cada irmão que se coloca disponível hoje, que deixou, sim, Pai, as lembranças do passado, as recordações, os traumas, as angústias, os medos. Cada jovem, senhor, senhora, que está assim, Deus, enfrentando fracasso, desafiando ele. Eu quero pedir que o Senhor lhes dê força, como aconteceu com Moisés, que eles vejam o arbusto pegando fogo e não tenham medo, Pai. Medo de começar algo, discipular alguém, de falar Jesus para alguém. Senhor, derrama o teu poder neste lugar. Senhor, estamos disponíveis. Nos ajuda a trabalhar em equipe, nos ajuda a trabalhar juntos uns com os outros. Nos ajuda, Deus, a enfrentar nossas diferenças, para que o teu reino avance e que o teu nome seja exaltado nesta casa. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus. Queremos participar de uma grande colheita nestes dias. Queremos, Pai, que o Senhor está fazendo algo novo. Não queremos deixar passar nada. Desperta pessoas, desperta corações agora. Encontra trabalhadores entre nós, disponíveis, Pai, e que o teu reino avance nestes dias. Que a tua glória se estabeleça entre nós. Que possamos voltar alegres como os discípulos, dizendo: nós vimos o reino dos céus se estabelecendo. Nós vimos as trevas saindo em retirada. Nós vimos, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Algo novo está acontecendo aqui. Aleluia. Repete comigo: Jesus. Mais uma vez, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Nós vamos repetir de novo, e cadeias vão cair por terra neste lugar agora. Nós vamos clamar o nome de Jesus e pessoas vão encontrá-lo neste lugar agora. Eu quero que você repita mais uma vez comigo: Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Preste atenção. Você que veio a essa casa, ser um seguidor de Jesus envolve se converter. A gente está indo num caminho e a gente vira para seguir a Jesus.
Você pode andar por conta própria, mas hoje você pode se tornar um seguidor de Cristo. Pessoas vão mudar de rota hoje. Você não vai mais andar do teu jeito, através do que você acha, o que você aprendeu. Você vai seguir o que Jesus ensinou. Se você fizer isso, sua vida jamais será a mesma. Ele vai mudar a tua casa, os teus, a tua história. Hoje, cadeias vão cair por terra nesse lugar. Pessoas vão se tornar seguidoras de Cristo. Pastor, o que eu preciso para ser um seguidor de Jesus? Confessar com a boca, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e se arrepender dos seus pecados. Eu quero fazer isso. Quantos querem fazer isso? Mudar de rota, entregar a vida para Jesus. Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto. Você quer entregar a vida a Jesus? Isso, levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem uma multidão de gente de mãos erguidas. Uma multidão. Lá na galeria, deixa eu ver. Ele faz assim, ó, acena com a mão para eu ver. Olha só que coisa mais linda. Aqui no meio do povo, quem quer fazer isso? Levante a mão, faça assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, repita assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está vivo. Eu entrego a minha vida. Eu quero seguir os seus passos. Eu me arrependo dos meus pecados. Não vai ser mais do meu jeito, mas do teu jeito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai, sela esse compromisso com o selo do teu Espírito. Os meus irmãos não sejam mais os mesmos. Começa algo novo entre nós. Quero pedir que a palavra que ouvimos hoje gere fruto em nossos corações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.